Olá, meu povo, estamos aqui para mais uma aula de desenho. E na aula de hoje nós vamos falar um pouco sobre o colorindo com o guache. Acredito que todos vocês já devam ter em algum momento tido contato com o guache, com a tinta guache, a famosa guache. E hoje nós vamos ver alguns detalhes para ajudar vocês a melhorar o seu desenho, a sua pintura, utilizando esse tipo de material. Vamos lá então. O guache ou a aquarela, como muitos conhecem, tem algumas diferenças, porém, mais popularmente conhecido como aquarela. É uma técnica que usa exatamente a tinta diluída em água. Essa técnica é bem antiga, tem registro do século II antes de Cristo, né? De telas egípcias. Exatamente no Livro dos Mortos tem pinturas feitas com esse tipo de técnica. Ela era considerada por muitos muito feminina e por isso muitos não davam, e ainda hoje tem gente que tem muito preconceito contra esse tipo de pintura. Elementos básicos, exatamente para fazer a aquarela usando o guache. Vou ter tinta, papel próprio, de preferência se você tiver um papel com uma gramatura maior. O que é isso? É um papel mais grosso. O seu trabalho ficará bem mais fácil de ser produzido. Pincel e água. Então, lembrando, todo esse tipo de trabalho deve ser feito um esboço antes. Você faz o esboço para depois aplicar a tinta em cima. No caso, o guache. Certo? Então, aqui eu vou mostrar aqui a vocês alguns trabalhos e estar comentando, exatamente para que vocês entendam como que pode ser feito cada etapa. Peguei aqui essas duas imagens da internet. Tem aqui, imagem de natureza, pássaros. Então, aqui, primeira coisa deve ser feita, o fundo. Você escolhe uma base, uma tonalidade, mistura algumas tintas e aplica em todo o fundo. Certo? Feito isso, você vai fazer o esboço. Faz o esboço, risca aqui, tudo lá, faz só as marcações, deixa secar um pouquinho, certo? Você também pode fazer o esboço antes, depois aplicar esse fundo, certo? Você pode fazer todo o esboço e aplicar o fundo, a base de fundo. Então, feito isso, você sempre deve procurar esperar secar um pouquinho. Como o guache ele seca muito rápido, você espera secar um pouquinho, aí você dá um contorno, faz um contorno sobre o seu esboço, para que fique mais bem marcado, para que você não confunda na hora de colorir. E depois vem aplicando exatamente as tonalidades. Bom, a vantagem do guache, diferente da aquarela, é que você pode ir do mais claro para o mais escuro. Tipo assim, você quer uma tonalidade, um verde escuro, aí você aplica uma certa cor e não ficou legal, então você pode escurecer mais ela. Certo? Já na aquarela não tem essa vantagem. Você aplica a cor que ela tem, para você quiser clarear ela, vai ficar mais difícil de você fazer esse processo. Certo? Já aqui no guache você consegue fazer isso com mais tranquilidade. Então, feito o esboço, reforçou, começa a aplicar a tinta, exatamente sobre o contorno e dando as tonalidades que você quer. Aqui tem outro exemplo mais detalhado, também muito simples. Fez o esboço aqui, aplicou a base. Quando eu falo em esboço, é até o momento de você ficar mais firme em já aplicar direto com o pincel. Então, enquanto isso, se não tiver essa habilidade já de fazer direto, já usando a tinta, você pode exatamente estar fazendo esboço com lápis, aplica o fundo, faz uma base, reforça novamente o esboço, certo? Lembrando que deve esperar secar um pouco, para que você consiga riscar sobre ele. E ter muito cuidado com a quantidade de água, porque exatamente a água que ativa a tinta. Se você aplicar
uma cor, digamos que um azul mais escuro, e depois você aplicar o pincel molhado em cima, então ela vai reativar e vai desmanchar um pouco o seu desenho, certo? Você tem que ter muito cuidado para que não borre o seu desenho com a água. E a outra diferença entre a aquarela e o guache é que no guache você faz ele, pintou, né? Quando ela seca, ela vai ter uma mudancinha na cor. Vai ficar meio opaca e pode dar uma tonalidadezinha mais clara. Já na aquarela, ela vai ficar com a cor que você colocou. Ela tem essa qualidade melhor, né? A diferença também, ela vai desmanchar um pouco. Na aquarela, ela desmancha um pouco. Então, o efeito pode não ser exatamente do jeito que você terminou de fazer. Quando secar, pode ficar um pouco diferente. Mas não é muito e fica legal. Já no guache, ele vai ficar do jeito que você deixou, com essa pequena diferença na tonalidade. Aqui eu vou mostrar a vocês alguns desenhos que eu fiz, certo? E vou estar explicando a maneira que foram feitos, rapidamente. Aqui a foto aqui não ficou 100%. Então aqui é uma pequena paisagem. Então aqui, primeiro passo, contornei esse risco aqui, ó, para dar esse efeito de distanciamento dessas árvores em relação a essa árvore principal, certo? Então fiz todo esse esboço da árvore, só o esboço sem as folhas. Você faz só o esboço, as galhas, distribui algumas galhas aqui, faz aqui também esse contorno aqui, ó, o espaço negativo dessas árvores que vão ficar mais longe, certo? As galhazinhas, pronto. Depois disso, vem com a aplicação do fundo, exatamente. Começa lá com a ideia de você quer essa árvore mais na frente, então começa a fazer no fundo, certo? Aplicou uma base no fundo, então fiz aqui mais escuro aqui em cima para denotar o céu, aqui mais claro para denotar uma distância maior, certo? Essas árvores aqui, ó, vê que são mais distantes e não são bem definidas aqui, ó, exatamente para dar essa ideia de ofuscada. Então isso aqui é feito com o pincel, você meio que beliscando em cima, pega a tinta e vai aplicando de frente, beliscando para dar esse efeito de chapiscado. Pronto, vem para cá aqui na frente, fez todo esse piso, esse chão, né? Apliquei a tonalidade aqui na árvore principal. Lembrando, ó, cada vez que eu quero mais escuro, eu vou reforçando, posso reforçar um pouco, certo? Já depois de estar aplicado o fundo, tem que ter muito cuidado do jeito que você quer deixar, porque se qualquer coisa aqui que fizer fora do esboço, vai ficar manchado. Então, feito isso, vem novamente aplicando as folhas, fazendo as folhas. Então, começa sempre com as mais clarinhas, para que você possa ter efeitos. Então, aplicar as folhas verde, sempre chapiscando. Essas partes mais escuras, certo? Eu vou simplesmente pegar esse mesmo verde, posso misturar um pouco com outra cor, ficar mais fechada, e venho aplicando em pontos aleatórios, para dar esse efeito de profundidade. Ok? Feito isso, vem para esses matinhos aqui na frente, não precisa de esboço, faz só um rabisco para cima, certo? Um efeitozinho de claro no meio, você pode fazer com um branco ou com um amarelo, certo? Um detalhe também, se você quiser clarear um pouco a sua cor, a sua tinta, não é só colocar branco, às vezes faz esfumaçar. A melhor forma de clarear é utilizando um pouquinho de amarelo, que vai deixar a sua cor mais clara, ok? Então, feito esses matinhos, ó, observe que dá esse efeito de sombra embaixo. Exatamente, vem novamente com o pincel, usando um marrom aqui, ou um preto misturado com marrom. Aquela ideia que eu já falei a vocês de não querer aplicar uma cor preta direto, certo? Aqui também vale isso, eu quero... pode misturar e faz aqui embaixo. Ó. Depois de estar feito o matinho, você faz um risco, escolhe um ângulo para que o sol esteja para um lado e a sombra para o outro. Então, foi feito aqui, ó. Embaixo de cada matinho esse efeito de sombra, ok? Então, isso é muito simples você treinando para ir desenvolvendo a sua técnica. Lembrando de esperar a secagem.
ter cuidado para não molhar depois, senão ela vai reativar a tinta e desmanchar um pouco o seu desenho. Vamos para a próxima. Então, essa aqui é a cópia de aqueles calendários de datas que eu fiz aqui, ó, exatamente essa paisagem aqui de barcos. Aquela mesma ideia aqui, ó, observe, tem uma certa montanha aqui com galhos opacos a distâncias, certo? Esses barquinhos aqui, ó, esse efeito de água, a gente faz desmanchando o azul com branco, certo? Porque um pouquinho de verde para dar um certo efeito de tonalidade, que é toda espalhada. Sempre a parte que você aqui quer que seja mais próxima aqui da tela, para fora assim, então você deixa mais escuro. O que é mais distante deixa um pouquinho mais claro, certo? Agora esses efeitos que é mais longe aqui, ó, você quer que seja mais fechado, então você aplica um tom mais escuro, ok? Então, feito o barquinho aqui, ó, aquela mesma ideia. Tem um clarão aqui, ó, exatamente um reflexo. A gente faz isso exatamente com um branco. Aí você apenas coloca mais água para poder fazer esse efeito deslizando melhor. Aqui também, ó, foi feito um barquinho. Tem um sombreamentozinho leve aqui. Bom, observe que temos aqui fora também, ó, o efeito da pedra aqui, ó. Observe que foi feito aqui, ó. Tem uma pedra aqui. Aí tem um sombreamento embaixo. Coloquei aqui, ó, mais escuro, exatamente para dar essa ideia de profundidade lá mais embaixo da pedra, certo? E bem aqui no cantinho tem também uma pedra maior, certo? Mais próxima aqui, mais fechada. Então aqui eu utilizo o azul, marrom, feito. Você vai ter essa opção, você vai juntando as cores e fazendo os efeitos. Um pouco de verde, preto também, tá bom? Então esse aqui é um outro exemplo de material feito com guache que dá muito certo, fica bem legal a questão de você saber utilizar e ir trabalhando a sua pintura, tá bom? Se for trabalhar com aquarela, tinta acrílica mesmo, pode ser às vezes um pouco mais caro, certo? Então, para evitar isso, você utiliza o guache que também fica um efeito legal. Então, mais um aqui. Esse aqui, que eu fiz foi em 2006, tá com um tempinho já. Então, mais um exemplo de cópia, 2 cavalos. Observa que esse efeito ficou legal. Você faz novamente esboço, não esquece do esboço, certo? Começa do fundo, faz a base, certo? Como aqui tem muito essa parte de esse branco mais solto, exatamente para representar um local mais frio, gelado, inclusive aqui na respiração dos cavalos. Isso tudo a gente vai fazendo, de preferência com a tinta um pouco mais seca. Não coloca tanta água para dar exatamente essa tinta mais crua, mais fora. Então, as manchas aqui do cavalo tem uns efeitos de mais claro, outro mais escuro. Isso aqui tudo é feito também aumentando a quantidade de água e você fazendo pigmentações com outra cor para poder dar esse efeito mais claro. Lembrando que o amarelo é a melhor opção para clarear uma cor e não o branco, como muita gente já pega e bota branco e não fica legal, vai só esfumaçando. Lembrem disso. Coloquei um vermelho, certo? Eu quero só um pouquinho mais claro, então é só uma coisinha de nada de amarelo que já vai clarear mais a sua tonalidade. Então aqui, ó, feito esse efeitozinho de água mais fria, montanhas aqui atrás. Então nesse caso aqui, ó, tem esse cavalo mais branco, então eu faço todo usando mais a tinta, a cor branca, certo? Os detalhes é que eu vou utilizar outra cor. Observa aqui, um pouco de preto, um pouco de azul para dar um efeito aqui de sombreamento, principalmente nas partes mais escuras, tá bom? Então aí vai ficando, o seu desenho vai sendo construído de uma forma legal. Observa que tem algumas árvores sem folhas, né, mais árvores secas. Então, feito todo esse efeito aqui com verde, preto, certo? Para poder ficar essa tonalidade mais escura.
Bom, então isso você faz, as finalizações aqui da frente, como eu falei, você deixa secar um pouco, aí você vem com o pincel chalpiscando para dar esse efeito de pegadas, né, de estourando a neve aqui. Você vem chalpiscando com o branco, a tinta mais crua. Você pode pegar ela exatamente sem precisar colocar água nela. Vem com ela mais crua e espalhando, ok? Então essas são algumas dicas básicas para você trabalhar com o guache. E no demais é a prática, exatamente praticar. Comece com desenhos simples, de formas circulares ou retangulares, coisas mais simples, certo? Desenhos mais que requerem menos detalhes, então isso ajuda você desenvolvendo, tá bom? E no demais, não ter medo de movimentar a mão, colocar água, porque a água é exatamente que faz a tinta espalhar, a tinta ser movimentada em cima do papel, tá bom? Então, espero ter ajudado vocês, para que vocês possam melhorar nos seus desenhos, tá bom? Na sua pintura. E vamos ficando por aqui na nossa aula de hoje. Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.